Então vamos lá. Não sei se vocês sabem, mas o Aedes aegypti ele não transmite só a dengue. Ele é conhecido como mosquito da dengue, mais popularmente, mas ele transmite outras doenças, como febre amarela, a zika e o chikungunya, tá? Eu vou falar primeiro aqui da febre amarela para vocês, eu vou falar superficialmente sobre essas doenças. Tem vídeo específico delas aqui no meu canal, então você pode dar uma olhada se quiser saber mais depois. Vamos falar das doenças que o Aedes aegypti transmite. Então, a febre amarela, o nome também vem disso daqui, né, que deixa a pessoa amarela. Pele, as mucosas ficam amareladas devido chama icterícia isso, devido ao acúmulo de bilirrubina, tá, em excesso. O que acontece? A pessoa que está infectada com o vírus da febre amarela, ela é picada pelo mosquito, o mosquito vai se infectar com o vírus da febre amarela e vai passar para outra pessoa, tá? Isso é o ciclo urbano da doença. Tem vários detalhes, né? Então ela vai estar explicada em outro vídeo, mas esse é o ciclo urbano, tá? Todas as doenças que estão sendo faladas aqui são vírus, né? Cada um de uma forma, mas todos são vírus que são transmitidos através do mosquito. A febre amarela, ela afeta principalmente o fígado nos seres humanos, tá? Em outras espécies, como por exemplo um camundongo, após ser inoculado, ele causa uma encefalite fatal, tá? Mas no humano, ele vai afetar principalmente o fígado. Esse vírus tem um viscerotropismo, ele tem uma atração pelas vísceras, né? E o órgão principal que ele afeta é o fígado. No fígado, ele vai necrosar as células do fígado, tá? Os hepatócitos, e ele afeta também as células de Kupfer. Essas células, elas ficam no fígado, é como se fosse o sistema de defesa do fígado, tá? Ela captura agentes estranhos, filtra as matérias estranhas, os antígenos, né? Ele vai eliminar todas as matérias estranhas que passam pelo fígado, como um sistema de filtração, tá? O vírus amarílico, o vírus da febre amarela, ele acaba afetando essas células e compromete a capacidade delas de destruir esses corpos estranhos, tá? Ele necrosa também os hepatócitos e acaba prejudicando o funcionamento do fígado. E um fígado que esteja em mau funcionamento, ele acaba atrapalhando várias funções do corpo. E isso afeta diretamente a nossa saúde, tá? O fígado, por exemplo, ele produz bile, armazena glicose, serve também como um órgão de filtração, né, do nosso corpo. Ele também transforma amônia em ureia e, assim, se acontece o acúmulo de amônia no corpo, ele passa diretamente pelo fígado, né? E quando acontece o acúmulo, ele vai para o cérebro, através do sangue, vai para o cérebro a amônia, e a amônia em altas concentrações no corpo pode causar uma encefalopatia hepática, tá? Que é um problema extremamente importante em pessoas que têm o fígado lesado. Pode causar coma, convulsão, desmaios, acaba intoxicando o corpo, tá? Se o seu corpo não está filtrando, ele acaba se intoxicando com os próprios compostos que ele gera. Então, esse vírus ele acaba ocasionando isso no fígado. Ele vai destruir umas células importantes no fígado, certo? E essas células acabam influenciando em vários processos corporais. E se você está com defeito em um, você acaba trazendo defeito para os outros órgãos também, tá? Os sintomas que ocorrem na febre amarela é aquele que eu falei, a icterícia, que são os olhos e a pele amarela, devido ao acúmulo da bilirrubina, né? E a bilirrubina acaba se acumulando na pele, causando essa coloração amarelada. Febre de início súbito, náuseas e vômitos, dores nas costas, no corpo em geral, dor de cabeça, fadiga e fraqueza, tá? O período de viremia, de todas essas doenças que eu estou falando, a febre amarela, zika, dengue, chikungunya, o período de viremia é mais ou menos uma semana, né? E durante essa uma semana você está com altas concentrações do vírus no corpo e pode
Se você for picado, você pode transmitir, né, para outros mosquitos que vão transmitir para outras pessoas. A doença não passa direto de humano para outro humano, tá? Ela precisa do mosquito, do Aedes, para estar passando de uma pessoa para outra, tá? Então, ela não vai passar direto, ela precisa do mosquito, certo? Do mosquito infectado, tá? Beleza. O que é muito importante também para o nosso corpo são os rins. E essa doença afeta muito os rins, podendo causar uma necrose tubular aguda, né? E a pessoa acaba precisando de hemodiálise. Esses, normalmente, nos casos mais graves, tá? E insuficiência hepática também. A doença, ela tem formas leves, formas assintomáticas, moderadas e graves. Normalmente as pessoas acabam não morrendo por febre amarela, tá bom? Mas quando a pessoa está com um caso grave, aí a mortalidade, a letalidade pode chegar a até 60% em média, certo? Então, por isso que não é bom você ficar esperando muito. Se você está com sintomas, visitou, né, alguma área que é endêmica de febre amarela, que você sabe que o vírus circula ali, é extremamente importante você ir direto para o hospital, para o postinho, né, para o local da sua cidade que cuida disso. Normalmente, quando você vai numa área infectada, você toma vacina para febre amarela. Se eu não me engano, ela tem uma duração de 10 anos aí no nosso corpo, no corpo humano. Então, é uma vacina muito eficaz. E se eu não me engano também, pessoas que têm alergia ao ovo não podem tomar essa vacina, tá? Eu preciso confirmar isso, mas eu tenho quase certeza. Então, pelo menos a febre amarela tem vacina, tá? Mas as outras doenças não. E o tratamento para todas elas acaba sendo sintomático, ou seja, você tem que tratar os sintomas, né, do que você está sentindo ali. Os vetores da febre amarela, como eu falei, o mais conhecido é o Aedes aegypti, mas nos outros ciclos, esse no ciclo urbano, tá? Nos outros ciclos dela, como o ciclo silvestre, por exemplo, são esses os vetores envolvidos. O Sabetes e o Haemococcus, tá? Mas isso está lá no vídeo da febre amarela. O mais importante para a gente agora é o Aedes, certo? Falar um pouco sobre a dengue, já tem vídeo aqui no meu canal também sobre a dengue, falando tudo que você precisa saber, como controlar, como prevenir, tratamento, apesar de não ter um tratamento específico, é um tratamento sintomático, como eu falei. Tem falando também do ciclo da dengue, quantos dias demora para nascer o mosquito, tá? Isso é muito importante para você saber como se prevenir e evitar a proliferação do Aedes aegypti próximo da sua casa. Então, sintomas também são sintomas bem comuns a várias outras doenças, mas em geral febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, né? Dores no corpo, fraqueza e cansaço, vômitos e manchas na pele, tá? Principalmente se você apertar um local, por exemplo, você aperta esse local por um período e começa a formar petecas, bolinhas, né, vermelhas assim nesse local. Esse é um sinal, se eu não me engano, chama sinal de Godet e é bem clássico da dengue, tá? Mas ele nem sempre ele aparece. E ele não aparecer não significa que você não está com a doença, tá? Então, o indicado também nesse caso é ir para o hospital, fazer exames, verificar se você está ou não com a doença e se tiver isolamento, para não passar para os outros. Agora, durante a pandemia aí, né, ele foi bem confundido com o Covid devido aos sintomas serem inespecíficos, são sintomas comuns a várias doenças, né? Febre, dor de cabeça, dor nas articulações, mas é um pouco mais leve se comparada com as outras doenças que eu vou falar, como a chikungunya, né? Mas os mais específicos da dengue, que são muito importantes, são dor atrás dos olhos, tá? Falta de apetite e o mal-estar em geral, sabe? Diferente do COVID, por exemplo, né? Aqui, ó. Diferente dele, que você tinha sintomas como tosse, dor de cabeça,
cansaço fácil também, né? Dores musculares também tinha. São sintomas comuns a várias doenças, como eu falei. A Zika, o perigo da Zika, principalmente para gestantes, tá? Tem uma possível transmissão, tem uma associação desse vírus da Zika com a microcefalia. No Brasil teve um surto de microcefalia, teve um surto de Zika e depois teve microcefalia, né, em regiões endêmicas que aconteceram isso, e foi comprovada a associação desse vírus com a microcefalia nas crianças, né. Tem um estudo que eu li que provavelmente ele foi introduzido no Brasil entre 2013, ali na Copa das Confederações, e antes da Copa do Mundo, em 2014, se eu não me engano. Então, os casos eram mais no Nordeste, no Norte, e eram subnotificados. E essa é a importância de se notificar as doenças que acontecem no nosso país. Como os casos, 80% parece dos casos eram subnotificados, demorou até as pessoas perceberem o que estava acontecendo e saberem que essa doença tinha associação com a microcefalia. Então, 2013, 2014, os surtos foram começar lá por 2015 e 2016, né? Que foram começar sendo registrados e foi se espalhando para o Brasil, certo? O Brasil foi um dos países que mais sofreu com o Zika vírus, apesar de ter em outros países também. E como o Zika vírus ele afeta principalmente as gestantes, mulheres, né, gestantes, o que é importante para elas? A prevenção. Não se expor em área endêmica de Zika vírus, né, que tenha o vírus circulante. Se for se expor, tem que tomar as medidas protetivas de prevenção, né? Repelente, por exemplo, manga comprida, evitar se expor nos horários de maior atividade do mosquito, tá? Ter lá a casa, tela milimétrica, colocar vedação em vãos de portas, janelas, são medidas que são simples, né, na verdade, né, e acabam protegendo a pessoa, mas tem que se prevenir, né? Não tem 100% de certeza que você vai se proteger do mosquito, principalmente se você mora numa área endêmica, onde está circulando o vírus. Também fazer os exames pré-natal, ter um acompanhamento médico, né? Para caso já tenha algum problema, já consiga tentar solucionar melhor essa situação, tá? A melhor forma é se prevenir, certo? Ele também pode ser passado via transfusão sanguínea. Ele é um vírus que atravessa a placenta, né? Por isso que acaba afetando o nenê. E já foi relatado também transmissão, inclusive, via sexual, de forma mais rara, tá? Então, a microcefalia, aqui, né? Aqui é a cabeça normal, acima de 33 ou 32 centímetros, não me lembro. Na microcefalia, ele nasce em um tamanho menor, tá? Ele pode afetar também a pele aqui atrás, da região da nuca, e afeta neurônios, oligodendrócitos, proteínas que estão associadas com a maturação do sistema nervoso nas crianças, né? Do feto. Aqui é um esquema mostrando os neurônios, né? O que acontece? Aqui os oligodendrócitos, eles formam, né, a bainha de mielina, que é uma proteção que também auxilia no impulso mais rápido de mensagens do sistema nervoso para o corpo, para outros neurônios, tá? Então, se você tem aquilo ali afetado, os oligodendrócitos afetados, você acaba tendo uma má formação também, né? Mas acaba tendo impulsos mais demorados, ou não tendo esses impulsos, né? Prejudicados, acaba tendo problemas de locomoção, de impulso de sinais, né? O sinal é qualquer movimento que você vai fazer, né? Ele ocorre, né, no cérebro e é transmitido de um neurônio para o outro. Aí ele chega no outro neurônio e assim vai passando para o músculo, fazendo controle corporal, né? Então, o vírus ele acaba afetando tudo isso.
além de destruir a bainha de mielina que protege e transmite e acelera a transmissão dos impulsos, ele causa malformações no sistema nervoso central. Então a criança sofre muito, tem uma qualidade de vida prejudicada, né? E cada criança pode ter um sintoma diferente. Uma pode ter um sintoma mais respiratório, problemas mais respiratórios, outras mais motores, outras neuronais, né? O SUS tem uma rede de assistência para crianças com microcefalia, recuperação, reabilitação, tentar, né, tratar os sintomas, mas assim, é bem complicado, é bem triste, né? Então a melhor forma é se produzir, é se prevenir, tanto pelo seu bem quanto pelo bem da criança, certo? Não tem tratamento também essa doença. O Zika vírus também causa o rash cutâneo, que é o que pode aparecer na dengue, por exemplo. Lembra que eu falei, a prova, acho que é o sinal de laço, né? É o sinal de laço, não é o de Godet, é o de laço, tá? Você faz um quadradinho assim e, na verdade, em membro menor, né? Você faz um quadrado, por exemplo, aqui no pulso, você pode contar as petecas que tem, né? Você, você vai fazer um garrote aqui, por exemplo, um laço, e a circulação, né, ela acaba ficando presa aqui no antebraço e vai aparecer as petecas, tá? Pode ter coceira também, um pouco de inflamação na pele. Tem uma tabelinha aqui mais para frente, não é essa ainda, mas tem uma tabelinha mostrando as diferenças de zika, dengue, chikungunya. Na zika, você pode ter conjuntivite, dor de cabeça moderada, febre, dor articular moderada, não é tão intensa, tá? É moderada. Inchaço leve nas articulações, coceira é o diferencial. A coceira é moderada ou intensa, tá? No caso do chikungunya, a coceira é leve, aqui, e a dor nas articulações é intensa e o inchaço também, tá? São as diferenças que podem melhorar o diagnóstico clínico aí, né? Deixa eu ver. Ah, tá. As manchas também são mais intensas no Zika, tá? Então, pensou em zika, você pensa uma coceira mais forte, dor moderada nos músculos e nas articulações, tá? Conjuntivite e as petecas, né? As manchinhas vermelhas. E na chikungunya, a dor na articulação vai ser muito forte, tá? Podendo progredir e virar uma dor crônica, inclusive, certo? E se virar uma dor crônica, a qualidade de vida também da pessoa é prejudicada, tá? Então, chikungunya, pensa em dor nas articulações, tá? A pessoa vai reclamar de dor na articulação toda hora, porque realmente dói. Ó, nos bonequinhos aqui você pode ver os exemplos, né? Zika, as manchas na pele. A dengue também tem essas manchas na pele, mas não sempre, tá? Não é sempre. Chikungunya, articulações. A dengue é febre alta, tá? Dor muscular, cansaço, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, tá vendo? Vou mudar aqui. Então, é isso que eu falei. Febre alta, dor no corpo, atrás dos olhos, dor e inchaço nas articulações por chikungunya, manchas vermelhas na pele e coceira. A coceira é mais intensa do que na chikungunya, certo? Se quiser salvar essa tabelinha. Aqui outra, tá? Mesma coisa. Prestem atenção, ó. Eu vou deixar vocês lerem um pouquinho, porque é tudo que eu falei já, né? Dengue, diferencial, dor atrás dos olhos, febre alta, náuseas e vômitos, tá? Possível sangramento no nariz, mas isso tem na chikungunya também. Dor de cabeça, certo? Outra tabelinha bem legal, essa aqui acho que mais completa ainda, falando, ó, prestar atenção no coceira. Tá com coceira? Tô. É leve? Tá. Vamos para dengue. Leve? Chikungunya. Intensa? Opa, zika. Tá? Dá para diferenciar sim. Tá, então esse vídeo foi mais superficial, ele foi mais para explicar que o mosquito da dengue, como ele é conhecido, ele não transmite apenas a dengue, ele transmite outras doenças, como a febre amarela, zika e chikungunya, tá bom? Então, o Aedes aegypti é um vetor excelente, ele é muito bom no que ele faz, né, que é transmitir doenças, mas
o que nós temos que fazer é nos prevenir e tentar controlar esse vetor, que é um excelente vetor, porque se não fosse um vetor tão bom, ele não transmitiria tantas doenças, certo? Então, no caso de transmissão de doenças, ele é excelente. E é por isso que a gente tem que tomar medidas preventivas cada vez maiores e prestar mais atenção para evitar que esse vetor, que é extremamente eficiente, transmita essas doenças para nós, para nossos familiares, amigos ou conhecidos, tá? Porque todo mundo já tomou uma picada de um pernilongo, de um mosquito, né? E se no caso for um Aedes e estiver circulando esses vírus na sua região, você pode se contaminar com as doenças, tá? E então o pernilongo ele não fica escolhendo, né? A doença não escolhe. Se ele está infectado, ele vai lá, ele vai sugar seu sangue, vai te infectar e passar para outras pessoas. E você, nesse período de viremia, que normalmente varia de uma semana, você, se não ficar isolado, você pode estar transmitindo para outras pessoas. Inclusive, se você não tiver sintomas. Pode ser que você esteja com uma infecção assintomática, sem sintomas, ou oligossintomática, uma infecção fraca, né? E você, às vezes, você só se sente meio ruim, mas acaba transmitindo o vírus para outras pessoas, tá? Então, se você se sentir ruim, na dúvida, se tiver esses sintomas, esses sinais que foram demonstrados no vídeo, vá para um hospital, vá para um postinho e faz os exames para saber se está infectado ou não, que daí você vai ser medicado, tá? Não tem tratamento, vacina é só para febre amarela, por enquanto, né? E basicamente é isso, é tomar as medidas preventivas e se cuidar, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, deixa o joinha, se inscreve aí no canal e até a próxima. Tchau!